Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de geometria. Vamos iniciar relembrando o conceito de ângulos. Bom, um ângulo é uma região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Então, em nossa figura, nós temos aqui duas semirretas com origem em O. Vamos considerar OA como sendo uma semirreta e OB como sendo outra semirreta. Então, o ângulo seria essa região aqui compreendida entre as duas semirretas. Mas notem que nós temos também uma outra região chamada de região suplementar, que também define um ângulo. Porém, quando tratar-se de ângulo, a gente vai estar sempre utilizando o menor ângulo formado entre duas semirretas de mesma origem. No caso, quando essas semirretas elas são opostas, isto é, possuem sentidos opostos, como nesse caso aqui embaixo, esse ângulo formado é um ângulo raso, ou ângulo de meia volta, que tem 180 graus de medida. Nós vamos ver já como que a gente faz para medir a amplitude de um ângulo. Duas retas, quando são opostas com o mesmo vértice, temos um ângulo de 180. Quando essas semirretas são coincidentes, o ângulo formado é um ângulo nulo, também chamado de ângulo de 0 graus. Se você considerar que a semirreta OA ela deu uma volta completa e depois retornou ao seu lugar de origem, como nesse caso aqui, nós temos então um ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. Mas a figura, o desenho, é basicamente o mesmo. 0 graus e 360 graus é representado por duas semirretas com a mesma origem e que possuem o mesmo sentido. Bom, vamos falar um pouquinho do instrumento que a gente utiliza para medir a amplitude desse ângulo. Lembrando que a amplitude é essa abertura aqui, ó. E como que a gente faz? Suponha que você tem um ângulo destacado aqui em vermelho. Eu não sei ainda qual a medida desse ângulo. Como que eu faço? Eu vou pegar esse transferidor de 180 graus ou meia volta. Esse aqui é chamado de meia volta ou 180 graus, porque também tem um transferidor que ele completa uma volta inteira. A figura dele é mais ou menos assim. Aí ele tem um transferidor, como se fossem dois transferidores desse aqui, um para cima e outro para baixo. Bom, como que a gente faz? A gente vai deslocar esse transferidor até esse pontinho aqui, ó, coincidir com a origem do ângulo. E esse lado aqui do ângulo tem que coincidir com essa reta aqui, ó, do transferidor, conforme a gente consegue observar na segunda figura. A origem do ângulo coincide com a origem do transferidor. E um dos lados coincide com a reta que começa em 0 e começa em O e passa por 0. Então observe que esse ângulo ele está batendo aqui, ó, nessa medida de 60 pelo lado de dentro e pelo lado de fora a medida de 120. Isso quer dizer que o menor ângulo, no caso esse aqui que eu estou destacando em azul, é um ângulo de 60 graus e o maior ângulo, que é o que eu estou destacando em vermelho, é o suplementar dele, que é 120 graus. Observe que ao somar esses dois ângulos, 120 com 60, vai dar 180, que é o transferidor todo, isto é, meia volta. Pode acontecer também de você ter duas semirretas formando ângulos de 90 graus. Isso acontece quando o prolongamento dela formar uma cruz, da forma que aparece na figura aqui abaixo. Um ângulo de 90 graus, mais um ângulo de 90 graus, outro ângulo e outro ângulo. Observe que são 4 ângulos de 90 graus e juntos eles dão uma volta inteira, que equivale a 360 graus. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Nessa figura, observe que nós temos vários ângulos. Queremos saber quantos ângulos de medidas diferentes nós temos aqui. Bom, observe que eu tenho um ângulo de 30 graus,
tem um outro ângulo de 40 graus. Observe que se eu juntar o de 30 com o de 40, aqui ó, eu tenho um ângulo de 70 graus. Observe também que eu tenho aqui um ângulo de 110, e se eu juntar o 110 com esses 40, eu tenho um ângulo de 150 graus. Ainda tem esse ângulo aqui, ó, mais um ângulo, que é o AOD, que é o ângulo de 180 graus, que é a junção dos três ângulos. 180 graus. Bom, para facilitar a nossa vida, vamos nomear esses ângulos. AOB é o primeiro ângulo. Eu estou colocando como primeiro. AOB, esse ângulo aqui. Outro ângulo é o BOC. BOC. Outro ângulo é o COD. COD. Bom, e tenho também esse ângulo grande AOD. AOD. Agora vamos analisar aqueles em que a gente consegue juntar dois. Aqui eu tenho juntando esses dois ângulos aqui, ó. Eu tenho AOC. Então, AOC. Posso também juntar esses dois aqui. E aí eu tenho o ângulo DOB. Bom, então acho que agora não tem mais ângulo nenhum à vista. O AOD eu já coloquei aqui, que é a junção dos três. Então nós temos um total de 6 ângulos. Vamos contar só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são eles? São esses aqui que nós nomeamos. Ó. Quais são as suas medidas? Essas aqui em cima que nós destacamos aqui em cima. Bom, vamos agora falar do ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Bom, observe que o relógio, esse que nós estamos vendo aqui, ele é em forma circular. E a cada 1 hora, esse ponteiro ele completa uma volta completa, o ponteiro dos minutos. Enquanto que o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, a cada 1 hora, ele se desloca apenas esse arco aqui, ó, entre o 1 e o 2, por exemplo. Bom, então o que nós fazemos? O que nós fazemos é pegar 360 graus, que corresponde a uma volta inteira da circunferência, e vamos dividir pela quantidade de minutos. Observe que um tracinho aqui, a distância entre um tracinho e outro, vai ser a medida desse grau que eu vou achar. Então, dividindo 360, que é uma volta inteira, em 60 partes iguais, porque são 60 minutos, nós vamos ter 6. Isso quer dizer que a distância aqui entre um tracinho desse e o outro até o centro, isso daqui forma um arco de 6 graus, cada distância de 1 minuto. O que nós queremos aqui é determinar a medida desse ângulo compreendido entre os ponteiros, ou seja, o ângulo formado pelo ponteiro menor e o ponteiro maior do relógio, quando esse relógio de parede está marcando 1h30 ou 13h30, dependendo se for manhã ou tarde. Bom, notem o seguinte, o ponteiro grande ele andou meio arco. Se o ponteiro grande ele andou meio arco, é claro que esse ponteiro pequeno ele não está no 1 certinho. Ele está entre o 1 e o 2. Está exatamente aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, o que nós queremos é essa medida desse ângulo aqui. Uma forma simples de fazer isso é contar quantos tracinhos, ou seja, quantos minutos nós temos nesse intervalo. Observe que o ponteiro do menor ele está no meio certinho desses dois traços. Então, aqui, daqui até aqui, desse intervalinho, nós temos meio minuto. Como cada minuto equivale a 6 graus, então aqui eu tenho 3 graus de inclinação angular. Vamos contar agora quantos tracinhos nós temos daqui, desse ponto, até aqui. Quantos minutos nós temos? Bom, cada espaço entre um número e outro são 5 minutos. Do 2 para o 3 temos 5, do 3 para o 4 mais 5. Então aqui eu tenho 5, 10, 15, 20. Com mais 2 aqui, 22. Então nós temos 22 minutos. Ou seja, 22 intervalos
E cada intervalo desse é um intervalo de 6 graus. Então, o que a gente faz é pegar 22 e multiplicar por 6. Fazendo essa continha, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1 que foi 13. Então, isso vai dar 132 graus. 132 graus. Com 3 graus que eu tenho daqui, ó, nesse pedaço, vai dar 132 mais 3, 135 graus. Então, o ângulo formado entre esses dois ponteiros é um ângulo de 135 graus. Notem que é importante observar que quando esse ponteiro grande se desloca até 30 minutos aqui, ó, que é onde está o 6, esse ponteiro pequeno ele se desloca para metade, entre o 1 e o 2, que faz essa diferençazinha aqui, ó. Bom, e com isso nós finalizamos a nossa aula de ângulos. Agora é hora de fazer a atividade. Grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.